Vários anos depois de ter sobrevivido uma invasão domiciliar, o veterano de guerra Norman Nordstrom vive em paz com a sua filha Phoenix e seu cachorro Shadow nos subúrbios de Detroit. Mas essa cidade decadente vai trazer à tona o passado sombrio desse velho cego veterano de guerra quando um grupo de psicopatas invade a sua casa, mais uma vez, né, para ir atrás da coisa que para ele é mais valiosa. Um Homem nas Trevas 2, a continuação do filme, né, 5 anos depois daquele primeiro filme, onde a gente vê um trio de jovens invadindo a sua casa e ele, no caso, era o vilão. Então, como trazer esse psicopata que no passado matou, estuprou e sequestrou, né, e trazer como se fosse uma espécie de protagonista para esse filme? Será que ele se transformou em algum tipo de herói? Ou será que existe alguém realmente bom ali naquela história? Vamos descobrir nessa análise sem spoilers do filme. A história abre não deixando muito claro como foi que o Norman, ele conseguiu essa filha, se foi através da adoção ou se foi algum outro motivo obscuro. Essa criança Phoenix, ela vai crescer nessa família disfuncional, onde esse velho veterano de guerra, todo traumatizado, ele vai treinar ela para poder sobreviver a alguma coisa, né? Ela tá sendo treinada, ela tá sendo preparada para caso alguma coisa aconteça com ela. E também temos o cachorro Shadow, que sobreviveu ao primeiro filme também. E tá aí de volta também para fazer uma participação. Inclusive, o cachorro volta a ser um outro elemento importante aí nas sequências de ação e da história. A garota é completamente presa, né, por esse velho, ele não querendo que ela saia de casa, ela estude dentro de casa, ela não tenha contato com outras crianças, ela se sente muito solitária. E enquanto isso, o velho tenta ali proteger ela, criar um casulo, né, uma bolha em volta dela e preparando ela para algo muito sinistro que pode acontecer, né? A gente acaba sabendo de um figurão traficante de órgãos que tá ali presente na cidade, está sendo procurado, e uma das únicas saídas que essa garota faz, junto com uma amiga da família ali, também veterana de guerra, o grupo de bandidos acaba botando os olhos nessa criança, e é óbvio que eles vão atrás dela por algum motivo. Será que é para roubar os órgãos? Será que é para fazer alguma outra coisa? Caso você não tenha visto o primeiro filme, né, o Homem nas Trevas, eu recomendo que você assista de verdade para poder entender a construção desse personagem, porque não é tão simples, né? Você acredita que ele é um velho veterano que sabe se defender e é meio psicopata e tal, mas ele esconde um segredo muito mais profundo quando você invade a casa dele e descobre o que tem no porão dele. Então não só esse passado é muito marcante, né, na história desse personagem, como também inúmeras cenas que são meio que replicadas, atualizadas nesse novo filme. Você vai ter várias cenas que você vai conseguir conectar, né, do primeiro filme para o segundo, como elas se repetem, né, só que de uma outra perspectiva. Uma delas é uma sequência de quando os bandidos finalmente invadem essa casa e aí a gente tem uma câmera que passeia por todos os ambientes para dar uma dimensão, né, como é a casa toda, como no primeiro filme fez também. No segundo filme a gente tem também essa câmera mostrando todo o ambiente e também mostrando o quão preparada essa criança é, né, para lidar com uma situação dessa. E não só o velho cego, né, que tem que fazer todo o trabalho. A gente tem uma grande sequência de cenas de ação, né, com o velho lidando com esse grupo de bandidos, né? Ele vai utilizando vários elementos da casa e mostrando que eles realmente estavam se preparando para alguma coisa assim, né, desse tipo. Mas é muito legal a criatividade de certas cenas mais violentas, né? O que o velho faz com esses bandidos, porque a gente passa a não ter mais pena, a gente não tem muita empatia, não só com o velho, mas também com os bandidos. Então você quer ver esse confronto para que ambos se destruam, né? Para mim o filme começa a aparecer mais com Esqueceram de Mim, né? Com essa gincana através da casa, dos cômodos diferentes e tal, mas do lado dos bandidos também vai surgindo algumas outras surpresas, né? Alguns reforços, algumas ideias que surgem para poder dificultar a vida desse velho. Ele também passa a ser um filme muito mais violento do que o primeiro filme, porque como a gente tem mais bandidos e mais coisas para acontecer, você vai ter cenas mais explícitas, né? Uma violência mais gráfica, um gore ali e aqui, e algumas soluções muito criativas para saber como você vai maltratar ou matar esses bandidos quando você é completamente cego. Eu ainda tenho o primeiro filme muito marcado aqui na minha memória, então eu realmente não tive empatia com o velho ou com os bandidos mesmo. Então, apesar das cenas serem bem divertidas, tudo que eu queria mesmo era saber para onde a história estava indo, né? Para como esse desfecho ia acontecer, o que ia acontecer com a garota. Até que mais ou menos na metade do filme acontece uma grande revelação aí do passado do velho, né, para a garota, que acaba mudando completamente a dinâmica da história. Eu não vou falar o que é essa revelação, você vai ter que assistir o filme, mas é uma coisa que eu não estava esperando muito. Eu confesso para você que eu fui surpreendido, como no primeiro filme eu também fui surpreendido quando assisti. Então várias suposições que a gente fez e as intenções dos bandidos acabam transformando um pouco, apesar de eles serem bem violentos e terem
terem praticado coisas bem ruins até aquele momento do filme, a gente passa a ver a história por um outro ponto de perspectiva. Até porque em alguns momentos o velho continua sendo esse psicopata, essa coisa extremamente violenta, e acaba chocando a garota porque ela não fazia ideia de quão violento ele conseguia ser. Acho que o único momento de redenção que esse velho teve pra mim nessa etapa do filme acabou sendo uma situação com um cachorro, que eu não vou falar o que é, mas eu acho que pra mim, quando você envolve animais dessa forma, você realmente acaba mexendo mais com as emoções do que propriamente bandidos e pessoas que a gente não se importa muito. Até aí a gente já tinha também assistido algumas sequências mais exageradas, mas desse momento, dessa revelação até o final do filme, o roteiro abraça um pouco mais do absurdo. Ele se torna muito mais exagerado em todos os sentidos. Somos apresentados para uma nova etapa dessa história, com uma outra visão, uma outra realidade, até que vem uma nova revelação, uma última revelação, que joga um balde de água fria em tudo. Uma coisa muito mais cruel, muito mais sinistra do que tinha acontecido até ali e o que vira para o terceiro ato. Eu senti que nesse momento a gente acaba se desprendendo das coisas um pouco mais realistas e passa para ir para uma espécie de quadrinho, sabe? Uma estética, uma narrativa de histórias de quadrinho, onde tudo é um pouco mais exagerado, um pouco mais caricato. Não só a cidade, como toda a cenografia em seguida é completamente decadente, né? As pessoas são quebradas, são bizarras, são exageradas. E aí temos uma tonelada de coincidências para fazer com que o velho consiga prosseguir nessa missão de proteger essa criança. Até porque quando surge essa última revelação, que é bastante chocante, bastante exagerada, a gente passa a torcer para que o velho mate todos eles. Nessa última etapa, eles também abraçam o conceito de lutas divertidas no escuro, né? Vamos criar várias ideias aqui de como seria usando o som, usando a iluminação, os sentidos para lidar com essa luta, né? E assim a gente torna a luta um pouco mais equilibrada pro velho cego, que ainda sangra, que ainda sofre, que ainda se machuca muito, né? Mas também vai lidar melhor com esses bandidos. É sempre bom lembrar também que a criança não é 100% inofensiva, né? Porque ela foi treinada até ali para lidar com essa situação ou ser inteligente para saber lidar com ela, mas o velho depende de coincidências para a história funcionar e também de aliados muito improváveis que acabam surgindo na história para ele poder seguir, né, com esse roteiro, com esse objetivo. A sequência final, eu confesso que foi muito divertida, muitas tiradas inteligentes ali na reta final, com o amanhecer, a cenografia toda vermelha, do sol nascente, com ainda mais violência, com ainda mais gore, né, tanto da parte do velho quanto da parte da criança. E eu achei a conclusão bastante satisfatória, porque em nenhum momento o velho tinha esquecido quem ele realmente era. Então até o final ele lembra e ele vive essa parte do vilão, mas também com esse objetivo nobre, né, de salvar a criança apesar de tudo, apesar de coisas que ele fez no primeiro filme e também no segundo filme, que não foram coisas simples, coisas de boa. Então todo esse passado acaba influenciando pro pior e pro melhor, né, do roteiro, da história, e deixa que a gente tire as nossas próprias conclusões, né, o que a gente acha dessa história toda. Eu preciso avisar também que o filme tem uma pequena cena pós-crédito, depois que o filme acaba e tal, que aponta pra talvez uma possível continuação, mas muito assim, sutil. Eu não sei se vai acontecer, só o futuro vai dizer. Pra quem não tava esperando nada de uma continuação de O Homem nas Trevas, né, lá de 2016, até que essa continuação me surpreendeu bastante, né? Eu não tava esperando que tivesse muita consistência, muito aprofundamento da história. E é por isso que minha nota para O Homem nas Trevas 2 é 7 de 10. Como sempre, caso você já tenha assistido esse filme, me fala ali nos comentários o que você achou. Tenta evitar os spoilers, vamos tentar segurar os spoilers aí pra galera que não assistiu o filme ainda. Espero que vocês estejam gostando aí dos novos vídeos, depois de eu ter mudado, nova cenografia, novo tudo. Eu sou o Fernando Descon e até o próximo vídeo aí da Hora do Terror. Valeu!